2023, seu lindo, bem-vindo! Deixa eu falar para vocês, como todos os anos, Deus me dá um direcionamento, eu recebo um direcionamento do que vai ser aquele ano, a previsibilidade do que vai acontecer naquele ano, qual é assim o legado que aquele ano vai deixar, né? Tanto para minha vida quanto para a vida daquelas pessoas que me seguem, que me acompanham, que me rodeiam. Então, na verdade, além do mais, também é um ato profético que eu lanço na vida dessas pessoas. Gente, eu tô com um pouquinho de calor, viu? Acho que eu tô eufórica, né? Acabou de entrar o ano, tô gravando, mas vamos lá. A vida vai chegar, vai acontecer. Problema resolvido, ventilador acionado. Vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Todos os anos eu tenho um direcionamento referente a o que vai acontecer naquele ano, sobre do que é o ano. E esse ano não foi diferente, né? Na noite de Natal, na noite mesmo, na noite feliz de Natal, eu tive um direcionamento referente a uma palavra, né? A uma expressão que veio bem profundamente no meu ouvido, onde falava sobre a não escassez ou o anulamento de uma vida escassa. E eu fiquei analisando, né? O que é uma vida escassa? O que é o oposto de uma vida escassa? O oposto de uma vida escassa é uma vida abundante. E aí eu fui tendo várias análises referente àquilo até chegar a uma determinada conclusão. De que, na verdade, a vida que todo mundo almeja, que as pessoas elas buscam e almejam continuamente, é uma vida mais que abundante. Só que assim, antes de eu concluir, né, dar continuidade à revelação, ao direcionamento que eu tive, eu vou ler um texto bíblico, um texto da palavra de Deus que está em Coríntios 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O texto que mais me chamou a atenção foi a parte A, quando fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes. E ele fala assim de um sentido contínuo. E aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, né? Um apóstolo muito conhecido por cristãos e não cristãos. E ele fala dessa coisa da abundância. E analisando esse texto e sendo direcionada em meio aos meus pensamentos, revelações e coisas que vieram sobre mim, eu analisei e disse: olha, a abundância é algo que todo mundo almeja. Só que eu fui direcionada a viver algo na minha vida e transmitir essa mensagem para aquelas pessoas que estão sempre me acompanhando, a viver uma vida mais que abundante, sabe? E quando se fala em mais, de uma abundância além do normal, além do limite, eu entendo que isso está se referindo a algo relacionado ao transbordo, a algo sendo transbordado. E aí eu parei para pensar, alguém quando é transbordado, porque assim, o copo, imagina um copo vazio. Quando você enche esse copo de água, de um líquido qualquer, se você não põe um freio, um limite no enchimento desse copo, ele vai acontecer o quê? Logicamente você já sabe, né? O verbo transbordar. E quando ele transborda, ele acaba molhando o redor daquele copo, né? Em volta daquele copo. E aquele líquido, ele derrama e ele atinge o que está embaixo do copo. Seja uma mesa, uma pia ou até mesmo o chão. Alguma coisa recebe o respingo daquele líquido que estava enchendo o copo, ou a taça, o recipiente que transbordou. E eu achei isso fabuloso porque o que é que o chão, a pia, a mesa, o que seja, ou até mesmo a mão de alguém segurando aquele copo, aquele recipiente, o que é que esses elementos ou um desses objetos tem a ver
com líquido com destino ao interior do copo. E foi muito rápida a minha interpretação. Significa que quando uma pessoa ela decide viver uma vida mais que abundante, ao ponto de se tornar transbordante, pessoas e coisas que não têm relação direta com ela, mas que estão próximas a ela, acabam sendo também atingidas. Acabam sendo também tocadas, tomadas, recebendo algo que não seria para receber. E quando eu falo de uma vida transbordante, é claro que existem vários direcionamentos para isso. Existem pessoas que vão buscar uma abundância positiva, que é o que eu recomendo. Aquelas pessoas que buscam abundâncias negativas de coisas ruins em sua vida também vão transbordar. Transbordar de maldade, de inveja, de fofoca, de ciúme, de mentira. E quem está ao redor dessas pessoas recebe também os respingos dessa malignidade. Então, nós devemos buscar coisas positivas. E aí eu parei para interpretar uma outra coisa. Quando trata-se, por exemplo, de mentira, né? Uma pessoa que mente, ela não é uma pessoa abundante. Uma pessoa que mente, ela está faltando com a verdade. Ela está sem combustível. Ela está perdendo a força de algo que poderia trazer positividade ou coisas boas para a vida dela. Uma pessoa que, por exemplo, se preocupa com fofoca, né? O fofoqueiro, por exemplo. O fofoqueiro, ele na verdade, qual é a intenção do fofoqueiro? Ele fala da vida alheia, então ele se esquece da vida dele. O tempo que ele gasta falando da vida do outro, ele está sendo escasso, ausente na sua própria vida. O invejoso, por exemplo, a mesma coisa. O invejoso, ele é focado também no outro. Ele está focado no outro, naquilo que o outro tem, que ele gostaria de ter ou que não queria que o outro tivesse. E em vez de estar entregando o tempo dele para conquistar algo para ele, algo para a vida dele, ele está passando tempo invejando o que o outro conquistou. E ele perde tempo. E se ele perde tempo na vida dele, ele está sendo escasso. Uma pessoa, por exemplo, que tem ódio, que tem mágoa, ela não consegue perdoar o outro. De novo, algo focado para o outro. Tudo que é muito focado negativamente no outro traz escassez para as nossas vidas. E aí, uma pessoa com mágoa, com ressentimento, ela não libera perdão no outro, mas o outro continua vivendo a vida tranquilo. Mas ela não. Ela fica em ausência com ela mesma. Porque aquele ódio, mágoa, ciúme, o que seja, corrói e consome ela. Toma o tempo dela de um perdão que deveria já ter sido liberado. A mágoa toma o lugar do perdão. E ela acaba se tornando, sendo uma pessoa também escassa. E aí eu paro para refletir. Pessoas com toda essa escassez, elas não conseguem encher o copo. Elas não conseguem muitos ml para tornar esse copo abundante, quiçá transbordar. E o transbordo, ele tem uma influência muito grande na vida daquelas pessoas que estão ao redor. Porque quando você se torna uma pessoa transbordante, positivamente, poderosamente, as pessoas elas querem estar perto de você. Porque você descobriu o segredo da abundância. E as pessoas elas querem estar perto de pessoas abundantes. E aí, isso acaba atraindo para você. E quando você transborda e enche alguém, gente, esse efeito aqui é um efeito chamado de efeito manada. Aquela pessoa, ela descobre em você esse poder, essa graça, esse transbordo, essa coisa de encher o copo e transbordar, que você enche o copo dela, ela transborda, e agora ela vai encontrar recursos dela mesma para transbordar. O que eu quero dizer com tudo isso?
Com certeza, você é fora da curva em alguma coisa na sua vida. Tem algo que você faz que só você sabe fazer. Tem uma habilidade, algum tipo de, poderia dizer, superpoderes, não importa. A linguagem que eu vou usar aqui. Se é algo vindo de Deus, na espiritualidade mesmo, em algum dom, em algum talento, ou em algo na sua vida que você produz, e aí eu foco mais no talento e que vai ajudar pessoas. E é nesse ponto que eu queria chegar para encerrar esse vídeo. Tudo o que você recebe de positivo, de poderoso, vindo de Deus, porque tudo que vem de Deus é muito bom, não é para você. Não adianta transbordar e não fazer diferença na vida das pessoas. Tudo que vem, todas as promessas que você já recebeu, tudo o que você almeja, só vai acontecer, só vai ter sentido se for para ajudar pessoas. Se for apenas para o seu eu, para você mesmo, não vai fazer o menor sentido. Não vai ter graça, não vai ter. Que contribuição você terá na Terra? Não vai ter contribuição. Primeiro você se enche, logicamente, se empodera e depois você precisa transbordar para quem precisa. E eu falo nisso aqui em qualquer sentido, tanto espiritual, quanto na sua vida, quanto no seu matrimônio, no seu relacionamento, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, profissional, em todos os sentidos. Agora imagina a plenitude de uma pessoa que consegue ser transbordante todo, holisticamente, né? De uma maneira completa em sua vida, no ângulo de 360 graus. Eu quero te dizer, é possível. Eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que ela é mais que abundante e transbordante. Essa pessoa, ela veio na Terra há muitos anos atrás, mas essa pessoa, ela continua no nosso meio de outra forma. Eu falo de Cristo, Jesus. Ele é o exemplo da abundância, do transbordo. Todo mundo queria estar atrás de Jesus, todo mundo queria seguir Jesus. Todas as pessoas, onde Jesus estava, eram multidões atrás dele. E ele não tinha nada físico para oferecer. Ele tinha algo que as pessoas não entendiam muito bem. Era um poder vindo de Deus. Era algo tão tremendo, tão imenso, tão poderoso, que as pessoas elas não compreendiam. Elas só queriam estar ali. Elas deixavam de lavar, de passar, de fazer as coisas, as suas obrigações. Elas largavam o que estavam fazendo, mas elas estavam ali. Alguns viraram discípulos, outros eram apenas seguidores, outros eram apenas curiosos. Não importa. Todos eles queriam saber quem era Jesus, o que ele fazia, o que ele tinha. E eu quero dizer, jamais seremos comparados a ele. Mas ele pode ser o nosso modelo de pessoa para seguirmos. Modelo de um exemplo a ser seguido, sem dúvida. E tudo que Jesus fazia atraía pessoas. Imagina se você e eu conseguirmos ser assim. Termos o exemplo não para sermos idolatrados, até porque Jesus não suportava a idolatria. Ele era contra isso. Mas ele era tão transbordante que as pessoas queriam estar perto dele. Eu tenho certeza que você também deseja que as pessoas estejam perto de você. Quem é que não quer ter pessoas ao seu redor? E mais ainda quando compreendemos que essa é a nossa maior finalidade na Terra, ajudar pessoas. Bom, esse foi o vídeo de ano novo que eu tô aí fazendo. Algumas pessoas estavam falando, quanto tempo você não faz vídeo? É verdade, estava aí cheia de atividades, mas eu estou de volta e em breve tem mais vídeo novo aí. Feliz 2023! Deus abençoe vocês. Você!